Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler a carta do escritor aos Hebreus, 12 e 14, muito conhecido. Estamos falando de santificação completa. Já falamos da santificação do corpo. Vamos lá, 12, 14. Todos encontraram? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A igreja vai repetir o versículo todo, 1, 2, 3. Palavra de Deus, tome assento, o Senhor seja conosco. Você que pode vir à igreja e não vem, você está matando a sua vida espiritual. Não faça isso com você. A gente encontra gente na feira, encontra gente no supermercado, encontra gente na fila do auxílio, mas dizem que na igreja não dá para ir. Você está desviado e não sabe. O lugar mais seguro para ir não é no supermercado. Ah, mas eu tenho que comprar coisa para mim comer, pastor, senão eu morro de fome. E você tem que ir para a igreja receber alimento espiritual, senão você morre na fé e vai para o inferno. Nós temos que aprender a cuidar da nossa vida espiritual. Esses dias tem uma turma de gente indo para o abismo. Enquanto tem gente sendo transformado, reanimado, levantado, consagrado, tem uma turma indo para o abismo. A escolha não é de Jesus, a escolha é sua. É você que escolhe. Não falta pão, falta é vontade de comer pão. Vamos para a palavra. Nós já falamos, estamos falando sobre manutenção e alimento da vida espiritual. Outra coisa ruim, irmã, a pessoa vem para a igreja e não quieta de jeito nenhum. Vem para a igreja, só fica andando para lá e para cá, conversando, vira o rosto para lá, vira o rosto para cá. É outro sinal de que está morrendo espiritualmente. Porque quem está vivo com Deus tem uma sintonia diferente em cada culto que se faz presente. Então, cuida da sua vida. Nós estamos falando sobre isso no seminário. Aprendendo a cuidar de mim mesmo. Você acha que você vai para o inferno por causa dos outros? Você vai para o inferno por causa de você mesmo. A condenação não é por causa dos outros. Senão, no dia do juízo final, Jesus ia julgar os outros. Jesus vai julgar é a pessoa, é você. Sabe o que Jesus vai julgar eu, julgar você? Se a gente for arrebatado com a igreja, vai nos julgar para o galardão ou não. E se for para o inferno, vai julgar para mostrar o veredito final. Sabe por que vai julgar a pessoa? Porque nós somos responsáveis pelas decisões que tomamos. Fora disso é heresia, apostasia, invencionista e diabólico. Você é responsável pela sua vida espiritual. Você é responsável pela sua salvação. Jesus já comprou, já pagou e já fez tudo que precisava fazer. Agora tome o reino por esforço. E nós já falamos, irmãos, sobre a santificação do corpo. Nós estamos falando de santificação completa. 1 aos Tessalonicenses 5, 23, diz que o nosso corpo tem que ser conservado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em santificação. Corpo, alma e espírito. Então, é muito sério quando nós temos que cuidar das nossas vidas. Por isso que Deus dá um seminário como esse. Eu tenho que aprender a cuidar de mim.
Não é da vida dos outros, é da minha vida. E eu tenho que ter temor com isso. Muita gente diz assim: não estou conseguindo ir para a igreja, eu estou fraco. Mas consegue ir para um lugar que compra com dinheiro, tira do bolso, paga e vai para a farra, gasta saúde, diz que não tem força para ir para a igreja. Não tem decisão. O dia que nós viemos para a igreja a primeira vez, nós estávamos mortos em delitos e ofensas. E nós viemos. E Deus nos converteu. Então, mesmo morto em delito e ofensa, falta decisão. Decida para ver se não vem graça. Ninguém é super-herói, ninguém é mais inteligente, mais sábio, mais capaz do ponto de vista espiritual, não. Ninguém é super-herói, mas quem toma a decisão, recebe de Deus a graça. Concorda? E nós vamos falar hoje, com a graça do Senhor, sobre a santificação da alma e a santificação do Espírito. Nós lemos na passagem anterior, na terça-feira passada, 1 de Pedro 1,16. Diz: sede santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. E o versículo 15 que diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então tudo em mim deve revelar que eu sou separado para Deus e que eu estou em Deus. Tudo em mim e em todo lugar onde eu estiver. Seja na igreja, seja em casa, seja na faculdade, na escola, seja no trabalho, nas sociedades que eu convivo, onde eu estiver, eu tenho que ser santo, separado, consagrado, dedicado. Meu comportamento deve ser tal que resplandeça a luz de Cristo na minha vida, no meio de uma geração perversa e corrupta. A Bíblia não é um livro de fantasia, ela é o livro da verdade. E tudo que a Bíblia diz é verdade. E tem interpretações diversas que são literais. E dá para entender claramente. Então, meus irmãos, o que Deus está pedindo nesses dias da igreja, num tempo de pandemia, num tempo de desastres, num tempo de mortes, num tempo de tanto sofrimento, o que Deus está pedindo da igreja é conserto. Deus quer a igreja de volta ao caminho da santidade, mas não é uma santidade com carinha de anjo, não. É uma santidade com vida reta e correta no altar de Deus. Carinha de anjo a gente aprende a fazer, roupinha de anjo a gente aprende a vestir, mas a gente tem que aprender a imitar Jesus Cristo. Deus está pedindo à terra: voltem para a cruz. Voltem para o Evangelho. Deus está conclamando a igreja: volte ao Evangelho, saia desse pedestal, saia dessa arrogância, dessa ignorância, saia desse pecado, confessa, deixa, vem para perto, santifica, lava-te. E isso tem que me colocar na alma temor. E o que é temor? Respeito profundo a Deus. E o que é respeito? É quando eu estou, por exemplo, o culto começou. Como é que a gente fica andando para lá e para cá na hora que o culto começou? Não é um desrespeito? Sim ou não? Por que a gente não anda lá na sala do juiz para lá e para cá? Não pode. Se a gente respeita um juiz, olha o que Deus fala em Malaquias no capítulo 1. Se eu sou vosso Senhor, cadê o meu respeito de Senhor? Vocês respeitam os príncipes da terra. Se vocês levar um animal que vocês trazem para mim, para o príncipe da terra, eles não vão receber. E por que eu tenho que receber?
Então, irmãos, nós temos que respeitar e honrar a Deus sobre todas as coisas e acima de todas as coisas. Eu tenho que aprender a respeitar a casa de Deus, respeitar Deus, respeitar a palavra de Deus, respeitar as verdades que eu ouço e eu sei que eu estou errado e preciso mudar. Isso faz parte da santificação. Santificar a mente, santificar o coração, me libertar das amarrilhas das trevas, virar as costas para a vã maneira de viver. Agora eu sou de Deus, eu não sou um religioso, eu sou um imitador do Senhor, eu sou alguém que foi separado para Deus. É sério, salvação não é para qualquer um. Você acha que a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Você acha que a Bíblia vai mentir? Você acha que se nós não vivermos em santificação, de todo jeito nós vamos ver Deus? É uma afirmação categórica, sem a qual ninguém, nem o pastor, nem o reverendo, o apóstolo, o bispo, o vice-deus, não vai ver Deus. Tem que ter a santificação. E 1 Tessalonicenses 4 diz, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E a palavra de Deus ainda diz em Levíticos 10:10, o Senhor ordenou ao seu povo que fizesse diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Nós não somos aqueles que fazemos as obras de um imundo, de um sujo, de um nojento que fala palavras grossas, que fere os ouvidos de Deus. Não, nós somos um povo de uma linguagem nova, de uma linguagem santa. Nós somos um povo que temos que deixar toda a imundícia e aperfeiçoar a santificação. A palavra de Deus diz em 19:2 de Levítico, o Senhor disse a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Por isso que Pedro vai repetir lá em 1 Pedro 1:15 e 16. Romanos 6:22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, libertados do pecado, o pecado não tem domínio mais. Se você ler capítulo 6 de Romanos, você vai ver tudo sobre isso. Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, duas coisas importantíssimas, libertado do pecado e agora servo de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha o caminho de chegar no céu. Você quer chegar no céu? Eu também quero chegar no céu. Nós temos que praticar essa palavra. 1 aos Tessalonicenses, então, 4:7, Deus diz, porque não nos chamou Deus para imundícia, ou para imundície, para santificação, nos chamou Deus. Deus nos chamou para viver uma vida que glorifica a Ele. Deus nos chamou para vestir vestes que glorifiquem a Ele, para falar palavras que glorifiquem a Ele, para olhar na direção que glorifica a Ele, para ouvir coisas que glorifica a Ele, para ter um cabelo que glorifica a Ele, tem que ser para a glória dEle, para calçar, para vestir, para ir, para vir, que de maneira que o nome dele seja glorificado na minha vida. Onde você for, Jesus Cristo tem que ser glorificado. Todo site que você entrar, tem que ser Jesus glorificado. Nós temos que mudar. E nós falamos sobre a santificação do corpo, e falamos algumas coisas sobre a prostituição, e no caso
da prostituição, a Bíblia ordena fugir. Tem coisa que você não tem que pensar, não tem que imaginar, não tem que falar eu tenho poder, eu tenho resistência, não. Você tem que correr. Você tem que se manter limpo, se manter lavado, se manter santificado. Se o seu patrão está te cantando, peça demissão. E fala para ele, eu quero que o senhor me mande embora. E eu quero todos os meus direitos. Não, não mando ninguém embora. Então eu vou na justiça fazer uma denúncia que o senhor está me assediando. Não, então me manda embora, porque eu não vou sair daqui também sem receber os meus direitos, porque eu não estou saindo por vontade própria. Estou saindo porque uma serva egoísta o senhor fez. E corta pela raiz. O menininho está te cantando, ele é bonitão demais, ele é diabólico. Corta seu relacionamento com esse menino. Corta a sua ligação com esse menino. Corta esses encontros com esse menino. Seu filho está vivendo na prostituição, você sabe disso, senta com ele e trata ele, vai virar um prostituto amanhã. Ai, Deus não olhou para mim. Escute a palavra que o pastor está falando nessa noite, porque Deus está assim, olhando para você e dizendo, trata esse menino. Nós não tomamos as devidas medidas e depois acusamos Deus. O Adão tomou o fruto da árvore que a Eva deu para ele e depois disse, foi a mulher que o senhor me deu. Deus falou para ele, não toma o fruto. Não, mas aí ele vai falar com Deus, é a mulher que o senhor me deu. O problema não é que eu tomei o fruto, Deus. O problema é que o senhor me deu a mulher. Não, o problema é que você não era para tomar do fruto. O problema é a desobediência. O pecado está aí, ó, em volta de você, em volta de mim, em volta de todo mundo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que fugir de todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Salvação é coisa séria, mas eu te digo uma coisa, vale a pena, porque a glória é eterna, a alegria é eterna, o Jesus nosso nós vamos estar com Ele eternamente. Vamos falar da santificação da alma. Eu não vou falar aqui dos sentimentos e tudo mais, porque nós já tratamos isso nesse estudo. Lembram lá atrás? Falamos de olhos, falamos de coração, falamos um punhado de coisa. Então eu vou aproveitar, já que vamos falar dos três, né? O ser humano é tricotômico, né? E então, corpo, alma e espírito, nós vamos passar aqui, falar da alma, mas do ponto de vista, abra lá na terceira carta de João, nós vamos falar do ponto de vista da prosperidade da alma. A sua alma tem que ser próspera. Vamos lá, o que está escrito em 3 de João, o versículo 2, porque é só um capítulo, não se fala João, capítulo 1, versículo 2, porque é só um capítulo. Então, 3 de João, versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, a alma do servo de Deus, que está com Deus, que tem aliança com Deus, ela tem que ser próspera. Ela tem que ter saúde. Ela tem que ter paz. Nós lemos, seguir a paz e a... Então aqui tem que ter paz e tem que ter santificação. A Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos. Nós somos crentes pacificadores. Nós somos cristãos que não arruma briga. O duro é falar de não arruma briga e os casais brigando, né, irmão? Nós somos cristãos que seguimos a paz. E essa paz que nós temos não é a paz do mundo, não é a paz de circunstâncias. Não, é a paz que vem do príncipe da paz.
É a paz que independe de lugar, independe de circunstância. Essa paz, ela vem de Deus, e quando Ele está em nós, a paz reina. Não estou pregando para você uma utopia, um engano. Ela de fato existe. A paz do Senhor, ela é aquilo que preenche a nossa alma e nos traz segurança. A palavra paz no grego é eirene, mas ela não tem tanto sentido quanto tem a paz no hebraico, shalom. A paz, shalom, no hebraico é saúde, graça, força, segurança, tranquilidade, confiança, fé. É um conjunto de coisas que me faz levantado para Deus. Nós temos que ter manutenção dessa paz. Entende? Entende? A alma é a sede da vontade, dos sentimentos e das emoções. Se os nossos sentimentos, nossas vontades e nossas emoções forem puros, consequentemente, as nossas ações também serão puras. Esta é a razão pela qual a Bíblia nos exorta à santificação da nossa alma. Os nossos sentimentos, nossas vontades, nossas emoções devem ser controlados de forma a não prejudicarem nossa vida diante de Deus. Não deixe o seu coração te atrapalhar com Deus. Não deixe os seus sentimentos te atrapalhar com Deus. Não deixe o desejo de vingança te atrapalhar com Deus. Não deixe as mágoas te atrapalharem com Deus. Não deixe a negligência te atrapalhar com Deus. Você tem que estar bem com Deus. Quem estiver bem com Deus, terá de Deus a sua bênção, a sua graça e a sua paz. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses 4, 7 e 8. Abram, deixe a Bíblia aberta. Aos Filipenses, a igreja de Filipe. Olha o que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Isto é o que deve ocupar sua mente. E você estará bem, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai estar aí. Não deixe que na sua mente entre aquilo que de certa forma venha obliterar a sua comunhão com Deus. Você tem que manter essa comunhão em alta. Está ouvindo? A mente está aqui ou está lá na China? A mente está aqui, olha para cá. Presta atenção. Traga a mente. Não deixa o diabo te atrapalhar não. Você já está na igreja. Você está no culto. Presta atenção. Manter o nosso foco nas coisas celestiais, naquilo que agrada a Deus, nos levará à santificação contínua da nossa alma diante da presença do Senhor. É importante mantermos diante de nossos olhos aquilo que agrada a Deus e está de acordo com a sua vontade, pois a palavra de Deus também declara, Mateus 6, 22 e 23, os olhos são a candeia do rosto, a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há,
ou que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, disse o Senhor. Então, irmãos, quando alguém olha para um site pornográfico, ele está trazendo aquilo para dentro do seu corpo. Quando você começa a dar ouvidos a vozes de conquistadores, vozes de assédios, você está trazendo para dentro de você. Daqui um pouco você está amando, mas na verdade é apaixonado, aquela paixão doentia, por alguém que nunca deveria, porque entrou dentro. Cuidado, fita os seus olhos em Deus. A Bíblia diz que Pedro andava sobre as águas, mas aí o mar revolto, preste atenção por favor, o mar revolto, o vento, e de repente Pedro tira os olhos que estavam fitados em Jesus, olha para o vento e afunda, começa a afundar. Os olhos, os seus olhos, eles têm que fitar naquilo que te traz esperança, naquilo que, preste atenção, que te traz segurança. Não dá para dar glória a Deus agora não, né? Porque os olhos estão meio confuso. Nós temos que parar os nossos olhos naquilo que traz fruto, naquilo que me alimenta, naquilo que me fortalece. Por isso, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve. A sua alma tem que ter paz. No processo da santificação, precisamos continuamente da intervenção do Espírito Santo em nossas vidas, pois a palavra nos ensina que é Ele quem nos convence do pecado. Então, assim como o salmista no livro dos Salmos 139, versículo 23 e 24, precisamos também clamar em nossas vidas. Olha o que ele disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça, ou pelo caminho eterno. Senhor, eu não sou bom para analisar a mim mesmo, então sonda-me. Senhor, é na tua luz que eu vejo a luz, então me traga a tua luz para que eu me enxergue. Senhor, não me deixe iludido. Senhor, não me deixe com a mente cauterizada. Senhor, não me deixe tornar um apóstata. Não me deixe distanciar da verdade. Senhor, tenha misericórdia de mim. Me coloque na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Sonda-me. Por isso que quando a pessoa vem para a igreja, irmãos, eu nunca gostei de igreja que fica inventando história. É porque você é o tal, você é o cara. Não, Deus quando te fez, Ele fez festa no céu, porque não sei o quê. Para de endeusar as pessoas. A Bíblia nos chama de filhos, chama, mas também nos chama de escravos. Nós temos que equilibrar a coisa. Hoje a Sara me mostrou uma heresia lá, que está um tal de não sei quem que prega por aí, que um punhado de gente ouve, milhares de pessoas ouvem. Que Jesus, quando estava com o pai vendo lá a Eva, para ir para o fruto, para tomar do fruto proibido, e Adão também, ele disse: está vendo, pai, se eu tivesse lá eu também teria comido. Sai daí, Satanás. Jesus não teria, ele veio aqui, em tudo foi tentado e não se achou um pecado nele. Adão e Eva estavam só o casal dentro do jardim.
e caíram. Jesus veio no meio da margaça da vida, do pecador, de um punhado de gente, e ele não caiu em pecado nenhum. Quando Adão e Eva estavam no jardim, tinha só uma árvore com fruto que não deveria tocar. Quando Jesus veio na terra, tinha árvore para tudo quanto é lugar que não deveria tocar. Jesus é santo. Aí o camarada fala uma besteira desta e tantos mil seguidores. Não caia nessa cilada não, meu irmão. Servir a Deus é coisa séria. Sabe esse céu que você almeja entrar e eu almejo entrar? Quantos almejam entrar no céu? Sabe quem chegou lá primeiro? E eu falo primeiro no sentido de quem padeceu primeiro. Chegou lá o Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo por causa desse evangelho. Chegou lá o Paulo, que cortaram a cabeça dele por causa desse evangelho. Chegou lá irmãos que foram abertos no meio por causa desse evangelho. Chegou lá irmãos que foram queimados vivos por causa desse evangelho. Esse evangelho não é para malandro. Esse evangelho é para quem se esforça. Esse evangelho é para quem se levanta. Esse evangelho é para quem dá a vida por Jesus. Não coloque a tua salvação em xeque. Cuida da tua salvação. O escritor aos Hebreus no capítulo 2 ele diz: ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. Olha a palavra de Deus dizendo, 19:14 dos Salmos: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. O temor da aproximação, o temor dos feitos diante dos olhos daquele que tudo vê. Nós estamos nus diante de Deus, tudo está nu e patente diante dos olhos daquele a qual nós deveremos prestar contas naquele dia. Temos que andar com temor, temos que andar com tremor, temos que viver em santidade. E como que eu faço? Pastor, muda o coração. O problema nosso centraliza-se nessa caixa. A gente fala coração e a Bíblia confunde coração. Confunde é uma força de expressão, porque tem hora que está falando coração literal, outra hora está falando coração alma, outra hora está falando coração interior, outra hora está falando coração mente. Então você tem que entender o contexto. Mas olha, o que diz respeito muda esse sentimento, muda esse ser que está aí dentro. Deixa a ignorância. Pare de brigar com aquilo que Deus trouxe para estar dentro de nós e a gente fica rejeitando. Deus trouxe para dentro de nós perdão. Não fica dizendo não perdoo, não vou perdoar. Para de brigar, você que está morrendo, perdoa logo, se lava logo, se limpa logo. Deus te chamou para a obra, Deus te chamou para o ministério. Para de brigar, não vou, não sei, não posso, não, tadinho de mim, olha o tamanhozinho de eu. Aí fica brigando, mas as pessoas me perseguem, por que é que eu tenho chamada? Parece que ninguém me vê. É por isso que ninguém te vê, porque quem tem chamada não é chamada para ser ator de palco, atriz de palco. Quem tem chamada não é para ser reconhecido e nem ser visto. Quem tem chamada é para sofrer por amor ao Senhor Jesus, pelo seu evangelho. É por isso que Deus trabalha conosco na solidão, na angústia, na perseguição, porque Ele não forma mariquinha do evangelho, Ele forma homens e mulheres de Deus. Deixa Deus trabalhar. Traga para dentro de você a essência de um vencedor, de uma corajosa, de um corajoso que sabe que quem falou é fiel para cumprir. Não vacila. Cuidado com o que sai da sua boca. Por isso que tem que ter esse controle.
A Bíblia diz que seremos julgados pelo que sai da boca, né? Irmãos, é interessante. A Bíblia diz que Deus conhece a intenção do coração. E diz que pelas nossas palavras seremos condenados ou absolvidos. 12:36 de Mateus. Pelas palavras. E aí, sabe o que é mais interessante e que provoca mais temor? Que o texto diz que nós daremos conta de todas as palavras frívolas. Loucas, frívolas, quer dizer loucas, impensadas. Tem gente que diz assim, quando eu vi xinguei. Pois é, vai ter que dar conta. Não é quando eu vi xinguei, porque quem está em Cristo não tem xingamento mais na boca. Quem está em Cristo, não, quando eu vi xinguei não. Quem está em Cristo, quem não está em Cristo, o martelo bate na cabeça do dedo e ele xinga. Quem está em Cristo, o martelo bate, glória a Deus, aleluia, meu Deus, aleluia. É assim ou não é? Então cuidado com o que está saindo da sua boca. Só vai entrar no reino dos céus quem nascer de novo. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus dá graça para todos nascerem de novo, todos os decididos. Olha o que diz Salmo 62, versículo 10. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Então, Deus, primeiro, Ele prospera a minha alma, para poder prosperar o que o meu corpo vai desfrutar. Se o caminho for o contrário, nunca vai dar certo. Primeiro, nascimento de novo. É por isso que Deus primeiro espreme a gente. Deus pega e massacra a gente. Aí quando você entra na casa que Deus lhe deu, você fala, isso aqui é de Deus. Não, mas que mansão, hein? Não estou vendo. Para mim parece que eu não sou, tem nada a ver com essa casa. Porque eu não tenho nada. Porque Deus te esfolou. Se precisar dar para os outros, Ele dá. Sabe por que Jesus mandou o jovem rico dar para os outros? Porque ele não tinha coragem. Porque se ele tivesse coragem, Jesus não tinha mandado. Não precisava. Está entendendo ou não? Lava o seu coração. Lava a sua alma, lava a sua essência. Devemos manter nosso íntimo alinhado com os princípios e valores do reino de Deus, de modo que a prosperidade material não nos leve à ganância, avareza e egoísmo. Não precisamos de uma mentalidade franciscana, que foge da riqueza como se esse fosse o problema. Devemos permitir que a nossa alma seja tratada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Assim como não fugimos deste mundo, nos trancando num convento para tentarmos nos santificar, escondendo-nos do pecado, também não fugimos do dinheiro e da prosperidade para não pecar. Devemos tratar com o nosso coração e nos manter conscientes de qual é o nosso maior tesouro. Qual é o seu tesouro? Não responda com a boca, porque Deus não ouve essa resposta. Nós respondemos com as atitudes. Qual é o nosso tesouro? Sabe como que Deus interpreta a nossa resposta? Por aquilo que nós nos esforçamos todo dia. Aquele é o nosso tesouro. Por exemplo, a pessoa trabalha o dia todo, e tem que trabalhar mesmo, e tem que ser o melhor funcionário. Todo cristão tinha que ser o melhor funcionário de cada empresa, de cada lugar onde trabalha. E aí chega e ele se dá, e ele chega mais cedo no trabalho, e ele sai mais tarde um pouco no trabalho, e o patrão precisou, ele atende na hora e tudo mais, mas na igreja ele vem quando quer, chega atrasado, sai mais cedo, não gosta de ajudar os irmãos. Qual que é o tesouro? É Deus? É a igreja? É a salvação? O tesouro dele é o trabalho. E a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, é claro,
Então o tesouro dele é o trabalho, então ele se dedica, o coração está dedicado. Agora, se o seu tesouro for Deus, não haverá um culto que você vai faltar na igreja. Você vai chegar antes do culto começar, você vai adorar quando todos estiverem adorando. Quando a palavra estiver sendo pregada, você não vai ter coragem de dar um pio na igreja, querendo ouvir a voz do Espírito Santo, usando o pregador, a pregadora, seja quem for. Você vai, quando terminar o culto, você vai dar uma dó no coração, dizendo: poxa, já terminou, porque o seu coração está ali, o seu tesouro está ali, a glória para você vai estar ali. Tem gente que lê Provérbios 30, de 7 a 9, de uma maneira errada. Provérbios 30, de 7 a 9. Abram, por favor. Muito conhecido. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Gilmara de Itajaí, Santa Catarina. Deus abençoe todos, Isabel Cerbeto, todos que estão pela internet. Cida Romero, paz do Senhor, Deus abençoe. Deus abençoe todos aí. Franciele Araújo, Jean, Deus abençoe Rebequinha. Abraço para vocês, queridos. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, irmão Lucimar. Um coração igual do Senhor, esse é o segredo de vida e de vitória. Deus abençoe o Jackson de Gurupi, mais a família, nosso querido Jackson Costa, Manzoraida do Rio Grande do Sul, ali em São Leopoldo, Reinaldo Teixeira, Deus abençoe, Selma Carvalho, Deus abençoe. O Jean está dizendo que falou sobre isso hoje. Neide Martins também, muito bem-vinda, Deus abençoe, em nome do Senhor. Olha o que diz, Provérbios 30, de 7 a 9. Duas coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. 2 pontos. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura estando farto não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo não venha furtar, e tome o nome de Deus em vão. A preocupação desse escritor, desse provérbio, não era em ser rico ou pobre. Se você olhar para o texto, a preocupação dele é não negar Deus, é não perder Deus. E a gente às vezes negamos Deus porque Ele deu pouco, ou negamos porque Ele deu muito. Não temos mais tempo porque agora o nosso dinheiro fala mais alto, a nossa empresa, a nossa posição, o nosso emprego. E jamais teria coragem de deixar o emprego para simplesmente servir. E às vezes nós brigamos com Deus porque Ele nunca abre a porta, Ele nunca faz acontecer, e nós brigamos com Deus. Mas a preocupação deste aqui é não perder Deus. Essa tem que ser a nossa preocupação, a sua preocupação. O que você não pode perder na sua vida é Deus. Trabalhe por esse tesouro, se aplique por esse tesouro, a presença de Deus, ao nome nosso escrito no livro da vida. Ei, lute para que naquele dia sejamos achados dignos de entrar no reino da glória e morar com o Senhor. Lute todo dia, custe o que custar, não abra mão, em nome do Senhor Jesus. Deixa de ser gelado, deixa de ser congelado, deixa de ser morno, deixa de ser frio. A sua salvação está na palma da tua mão. Essa é a preocupação. Nós temos que entender que a essência da oração deste é não querer prosperar, se isso significava afastar de Deus.
Se percebemos em nosso íntimo a inclinação a isso, devemos buscar o trato de Deus e a vitória sobre esse tipo de inclinação. Você tem que estar atento. É como um animal que está no meio de um campo, onde os predadores estão ali em alto número. Então ele tem que estar atento, eles têm que estar olhando para tudo quanto é lugar. Nós estamos no meio de um mundo que quer roubar a nossa salvação, que quer roubar a nossa fé, que quer atrapalhar a nossa compreensão do sagrado, do santo, da divindade eterna, que é o nosso Pai, que é o nosso Salvador, que é o nosso Consolador. Fique atento, pelo amor de Deus. O sistema do mundo é contra a nossa fé, o sistema do mundo é para destruir a fé. Acorda, se encha do Espírito Santo, se liga com a santidade em Deus. Então, talvez pudéssemos orar a oração de Agur, mas entender, que foi Agur que escreveu, entender que na verdade poderíamos orar simplesmente assim: Senhor, prospera a minha alma. Prospera a minha alma. Você já viu um irmão cheio de Deus? Você já viu uma irmã cheia do Espírito Santo? A preocupação dela é agradar a Deus. E continuar agradando. E continuar agradando. E continuar agradando. A Bíblia não diz que Enoque ficou rico demais, mas ela diz que Enoque se encheu demais, ao ponto que Deus disse: venha para cá. Ora, cachamai. Riqueza tinha que ser consequência e não um tesouro que a gente busca desenfreadamente. Eu não sou contra nada, irmãos, contra nada de alguém que queira construir. Eu tentei construir, tentei conquistar, nós tentamos, você tenta, isso é normal. Eu estou falando sobre priorizar. Tudo vai ficar. Lembra quando o Alexandre o Grande morreu com 33 anos de idade? Pediu para que, 3 coisas ele pediu, uma delas que colocasse as mãos dele penduradas no caixão, para que todos vissem que o homem vem para essa vida sem nada, e ele volta sem nada nas mãos. Agora uma coisa a Bíblia diz, que eu posso amontoar tesouro no céu. Eu não preciso de levar, eu faço aqui e amontoo lá. Aleluia, quem está entendendo? Glória a Deus. Então, por causa disso, eu tenho que vencer algo muito especial. Diga, eu tenho que vencer o egoísmo. Um outro texto que tem sido mal entendido, 6 de Mateus, abram, 19 a 21. Por isso que eu falei de tesouro nos céus. 6, o Evangelho de Mateus, 19 a 21 os versículos. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros na fé, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Alguém disse que Jesus ensinou que não podemos ter tesouros aqui na terra, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: não acumuleis para vós tesouros sobre a terra. Esta palavra traduzida aqui no original, acumular, é desaurizo, e quer dizer, segundo a concordância de Strong, ajuntar e armazenar, amontoar, acumular riqueza, manter em estoque,
armazenar, reservar. Há algo sobre a prosperidade da alma que precisamos entender. Ela nos leva a viver acima do egoísmo. O propósito de prosperarmos materialmente não é o de represar os recursos só para nós, entenda isso, mas o de compartilharmos o que Deus nos dá. Devemos ser como o leito de um rio, por onde os recursos sempre passam. Não param de entrar, mas também não param de sair. O que Deus está nos instruindo não é que nós temos que ser pobres para herdar o céu, e nem tampouco que devamos ser ricos para herdar o céu. Mas o que Ele está nos instruindo é que nós devemos perder o egoísmo e a ganância. E aquilo que Deus nos abençoa, Ele quer nos usar para abençoar outros. Juntar tesouros no céu é algo que se faz não só investindo no galardão que vem através de ganhar almas, orar, jejuar, etc. Todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre juntar tesouros no céu, envolve algo que a pessoa faz com seus recursos terrenos. O Senhor Jesus disse ao jovem rico para vender seus bens e dar aos pobres, e disse que isto significava ter um tesouro no céu. Muita gente acha que ter um tesouro no céu é não ter nenhum tesouro na terra. Mas em outro texto bíblico, abram lá, 1 Timóteo 6, 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Nesse outro texto, o princípio, nós vemos o princípio de entesourar no céu sem deixar de ter posses na terra. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 6, 17 a 19. Glória a Deus. Aleluia. Valdemir, meu amigo, Deus te abençoe. Valdemir Soares, um abraço, estamos juntos. Tia Maria Vidal, pastora Maria Vidal, Deus abençoe vocês. Olha o que diz: exorta aos ricos do presente século que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Olha, pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem, olha o mandamento, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Então fica rico, mas para ajudar. Fica rico, mas seja generoso. Tem gente que quanto mais tem, menos dá. Às vezes as pessoas que mais ajudam são aquelas que na verdade não estão dando, elas estão dividindo. Dar é uma coisa, dividir é outra. Dar é quando sobra, dividir é quando só tem para mim. E aí, irmãos, uma pessoa não precisa ficar sem tesouros na terra então para juntar nos céus. Ela tem que aprender a não represar para si, mas transbordar para os outros. A razão pela qual muitos não alcançam a maior prosperidade em Deus é justamente pela mentalidade egoísta de querer represar só para si. Precisamos entender que muitas vezes Deus não vai responder algumas orações que são puramente egoístas. Faz para mim, me dá, Senhor, olha, o Senhor é o Todo-Poderoso. Tiago 4,3, regimenta. Olha o que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Senhor, se o Senhor me der, eu quero ter a generosidade de ajudar. Muitas pessoas que nós demos cestas básicas, elas disseram: pastor fulano, você está trazendo aqui, mas olha,
é só um breve tempo, porque eu é que vou ajudar pessoas. Ou seja, ela não é um sanguessuga. O provérbio diz da sanguessuga, me dá, me dá. Não, ele é alguém que quer dar, que quer dividir. Então, pastor, é um tempo, mas depois nós vamos estar juntos nessa, ajudando outras pessoas. É assim que você pensa? Olha, quando o que a pessoa quer receber de Deus é só para si mesma, isso é visto como desperdício, como esbanjamento. O plano divino é de que transbordemos. O que alcançamos nunca deve ser só para nós, mas para compartilhar com outros. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou aos Efésios 4:28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o que tiver necessidade. Está gostando? Então nós temos que vencer o egoísmo. Então, nós não podemos acumular riquezas para nós. Nós podemos acumular riquezas para que também, tendo, ajude outros. E aí nós temos que perder o egoísmo e perder o orgulho. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Além do egoísmo, um dos venenos que atinge a nossa alma e nos impede de ser interiormente prósperos é o orgulho. 1 Timóteo 6,17. É o orgulho. Irmãos, tem gente que não consegue ser dizimista nem aqui nem na China. Tem gente que muda de religião só por causa do dízimo. É uma coisa de doido. Tem gente que pensa que o dízimo é porque sobrou. Não, dízimo é parte de Deus. Deus é tão fiel, tão grande, tão maravilhoso, tão sem medo de perder poder, que Ele pega a parte dele e põe na nossa mão. Só para a gente ter o privilégio de mostrar que o que é nosso, o que é dele é dele. Dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, quando entra o dinheiro na minha vida, eu posso falar porque eu sou fiel desde antes de ser batizado, pela misericórdia, graça e bondade de Deus. Então, quando entra o dinheiro, entrou R$1.000, 100 não é meu. Não é se não der para pagar as contas. Não é se não der para fazer tal coisa. Não é que esse mês eu tenho que fazer tal coisa. Não, não é meu. Essa parte é de Deus. Ele confiou na minha mão que eu seria honesto para devolver. É por isso que lá em Malaquias ele diz: vocês me roubam. E vocês me perguntam: em que roubais? Nos vossos dízimos e nas vossas ofertas. Por quê? Porque a parte não é nossa, a parte é de Deus. O senhor fala porque o senhor tem? Não, eu falo porque a Bíblia fala. E quando a gente ganhava R$7 por semana, a gente tirava R$1 e devolvia de dízimo. E R$7 não dá para pagar e comprar nada. Mas o segredo é que o que não é meu, não é meu. Eu aprendi desde criança, e minha mãe era espírita, e ela dizia: meu filho, meus filhos, o que não é nosso, não é nosso. A gente não pega nada de ninguém, a gente não invade casa de ninguém, a gente é honesto. Entendeu? Então a minha consciência, a formação que eu tive com meu pai e minha mãe, com a minha mãe, perdão, meu pai quase não tivemos convivência, mas a formação que eu tive com a minha mãe, e agora tendo a palavra de Deus, eu nunca vou pegar o que é de Deus. Pegar o que é de uma pessoa já é difícil, imagina pegar o que é de Deus. É por isso que muita gente é egoísta, avarento, não consegue ser fiel e não tem de Deus a bênção. Essa hora é silêncio, né, irmãos? É uma palavra, quando fala de dinheiro é meio complicado para muitos. 1 Timóteo 6,17, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Tem gente que é assim, se vender algo de 1 milhão, tem que dar 100 mil de dízimo, aí não.
Desvia pelo menos 20 dias até passar esse tempo, para depois voltar para a igreja. Estou falando assim, ninguém fez isso aqui não. Tá bom? Estou dando um exemplo da pessoa egoísta, avarenta. Ela dá um jeito de escapar das coisas. Não, o honesto ele encara. O honesto encara. Isso é dívida minha. Não, faça favor. Não, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu. Pessoa honesta. Pessoa honesta. Escute, olha o que diz. Uma inclinação normal do ser humano é achar que suas conquistas são fruto de seu esforço e habilidade, e esquecer da intervenção de Deus. Nabucodonosor foi julgado por isso, mas depois de sair de seu estado de loucura, que virou como que um animal, muitos dizem do mal de licantropia que ele foi tomado, louvou a Deus depois de ficar lúcido e disse: como Deus humilha aos que andam na soberba. 4:37 de Daniel. Olha o que ele disse: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele reconheceu a própria soberba, a própria arrogância e ignorância. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Quem te deu o que você tem, quem me deu o que eu tenho, seja um mínimo, seja um máximo, foi Deus. Não foi a sua inteligência não. Consegue entrar no culto em nome de Jesus? Não foi a sua inteligência não. Não, pastor, mas eu sou inteligente, eu sou fora da média, eu sou acima da média, eu sou demais. Tem gente mais inteligente que você e está mais pobre que você. É Deus que abre porta, é Deus que fecha porta, é Deus que dá o pão de cada dia e é Deus que tira o pão. É Ele o Senhor da terra, o Senhor dos céus. É Ele, é o braço dEle, é a força dEle, é o poder dEle, é a porta que Ele abre. Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a queda. Encheu de soberba, meu filho, pode ter alguma coisa que vai te fazer escorregar. Sai daí que esse lugar aí é bem escorregadio. Se encha de humildade. Você é um saco de lixo furado sem Deus. Eu sou um saco de lixo furado sem Deus. Nós somos zero menos nada, aleluia, sem Deus, viu? Que se você tem alguma coisa, foi Ele que deu, é das mãos que vem. Quando Davi, cheio de riqueza, patrocinou 70% do templo, porque ele não podia pôr a mão, que as mãos dele estavam sujas de sangue. Então ele pegou a riqueza dele e patrocinou 70% da construção do templo, e ele dedicou o templo dizendo assim: Senhor, das tuas mãos vieram e para as tuas mãos tu damos. É assim que a gente faz. Ninguém recebe nada, do Senhor é a terra, a sua plenitude, os seus moradores e tudo que nela há. Ele disse, 2:8 de Ageu: minha é a terra, minha é a prata e meu é o ouro. Aragaçai. Ele diz em Ezequiel 18:4: minhas são todas as almas. Arabiadai. Aos Filipenses ele diz que pertence a ele o querer e o efetuar. Nós somos dele, aleluia. Isso nos ajuda a ter prosperidade na alma. Vivendo a prosperidade interior. Passamos a viver a prosperidade interior quando Deus é nosso maior valor. E agora eu pergunto: onde está o teu tesouro? Novamente.
Porque o teu tesouro é aquilo que é a resposta do seu esforço diário. Ser animado às vezes para fazer a obra da pintura, a obra do pão, a obra da pregação, para ninguém ficar bravo comigo. Mas às vezes vem para a igreja desanimado. É animado para atender o que o patrão pediu, mas é desanimado para pedir o que o pastor pediu. Onde está o teu tesouro? Orá, chamai. E eu posso falar, e eu falo, irmão, sem engrandecimento, porque ai de mim se eu me engrandecer, porque o homem sem Deus é nada. Mas tudo que o meu pastor precisava, eu era atento para fazer. Me chamava de puxa-saco, eu olhava para Jesus e falava: eu sou servo do meu pastor. E fazia com prazer. Quando ele olhava de lado, eu sabia o que é que ele queria. Tinha hora que ele falava aquele baianão, né? Como você sabia? Um dia meu pastor estava num shopping em Goiânia, lá no Flamboyant, e eu estava na igreja orando por ele. 3h da tarde, eu vi o pastor saindo do shopping, contrariado com a situação, e eu orando para ele, para Deus dar paz a ele. Chegou de viagem, falei: pastor, 3h, o senhor estava no shopping, e ficou contrariado, e eu estava orando pelo senhor. Ele olhou assim, ficou branquinho. Servo daquele que o Senhor levantou para ser meu líder. E eu estou falando servo aqui com prazer. Servo aqui não é sentido pejorativo de escravidão, não. É o prazer de servir. Jesus diz: eu vim servir. Sabe quem falou isso? Jesus Cristo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Sabe o que ele está dizendo? Eu vim para ser servo. Nós somos servos uns dos outros, nós somos servos dos irmãos. Tem gente que assusta: nosso pastor foi servo do pastor dele, porque não sei o que. Nós somos servos uns dos outros, e o supremo pastor Jesus Cristo foi servo na terra. O problema é onde nós chegamos no nível de orgulho para entender isso. Então, irmãos, possamos viver a prosperidade interior, quando Deus se tornar o nosso maior valor, e o colocarmos com todos os seus valores, antes de qualquer outra coisa. Primeiro é Deus. Você vai perder muita coisa, mas vou ganhar o céu. Rapaz, aqui você vai sofrer, mas eu vou ganhar o céu. Uma vez disseram para mim: para de pregar desse jeito, você não vai ganhar oferta. Porque eu era itinerante. Desse jeito você não vai ganhar oferta. As pessoas não sei o que, se você fizer assim, tal, não sei o que, usar só os dons e tal, não sei o que, você vai ganhar oferta, porque não sei o que. Eu falei: não, meu querido, eu não estou fazendo a obra para ganhar oferta. Eu estou fazendo aquilo que Deus me determina para fazer. Quem cuida de mim é Deus. Quem cuida de mim não são as ofertas, quem cuida de mim é Deus. A primeira vez que eu ouvi alguém falando, dizendo: olha, cuidado com esses irmãos aí, tenha cuidado, porque eles são dizimistas da igreja, são eles que sustentam a igreja, são eles que sustentam o seu salário. Falei: não aceito esse tipo de palavra não. Quem sustenta a minha vida é Jesus Cristo, e eu não vou ceder nada para ninguém, eu vou pregar o evangelho. E nós somos uma das igrejas mais prósperas de Anápolis, no sentido do cuidado de Deus. Então preocupa em valorizar o Deus que você serve, a vontade do Deus que você serve, o plano do Deus que você serve. Alegra por ter Deus, meu irmão, alegra por estar na casa de Deus, alegra por Ele ser o seu tesouro maior e incomparável. Aleluia. Um dos textos bíblicos que melhor reflete este equilíbrio da prosperidade externa ser proporcional à interna,
é a declaração do Senhor Jesus Cristo sobre colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33, todo mundo conhece. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fica bem aí dentro primeiro. Talvez você está querendo ficar bem lá fora para depois ficar. Esse caminho é o inverso, é errado. Fica bem aí na sua alma. Amém? Entendeu ou não? Por isso que João, ele vai falar aquilo que nós lemos: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você já está próspero na alma? Também seja próspero na saúde e em todas as demais coisas. E aí vem a santificação do Espírito, e isso está interligado. Nós somos tricotômicos, mas nós temos duas partes que são inseparáveis. Alma e Espírito é inseparável. O corpo carnal vai morrer, e ele vai para o pó, como diz o texto bíblico, Eclesiastes e demais textos. Mas no dia do arrebatamento, o corpo ressuscita. E alma e espírito se unem a um corpo ressurreto, transformado. Agora não carne nem sangue, mas um corpo incorruptível. E assim, mas a alma e o espírito são inseparáveis. Aí, vamos lá. Santificação do Espírito. É com o Espírito que o homem se relaciona com Deus. Essa é a parte sacra. Por isso que Tessalonicenses, quando vai falar de santificar em tudo, ele vai começar não pelo corpo, mas começa pelo Espírito. Espírito, alma e corpo. A cura só virá para nós quando nós nos ligarmos com Deus. Enquanto isso não ocorrer, não haverá cura. E nós temos um texto interessante para nós analisarmos, Efésios 2, 1 e 2, e o versículo 5. Glória a Deus. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então a obra vem pelo meu espírito, e aí ela vem para a minha alma, e a ela abraça o meu corpo. Por isso 3 coisas Deus faz conosco quando a gente tem um encontro, né? Primeiro, nos tira do mundo e coloca na igreja. Segundo, tira o mundo dentro de nós, aí está agindo na alma. Terceiro, tira nós de dentro de nós mesmos, aí ele acabou de matar tudo para que ele vivesse em nós. Este estado de imortalidade acontece no nível do Espírito. Antes de nos encontrarmos com o nosso Salvador, o nosso Espírito permanece morto e inativo. Preste atenção nisso. Ficamos então impossibilitados de nos relacionar com o nosso Criador. Por quê? Porque estamos mortos, desligados. A nossa vida consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano, criado para contatar com Deus, para ligar-se com Deus e sermos por Deus guiados. Preste atenção nisso. Tudo o que necessitamos para alcançarmos uma vida vitoriosa, plena e produtiva, já nos foi dado pelo Espírito Santo e residem em nós quando ressuscitados formos para a vida espiritual. Entendeu?
E como o nosso desejo é crescer na presença de Deus, quem quer crescer na presença de Deus? Quem quer crescer na presença de Deus? Para isso precisamos de revelação no Espírito. Tem gente que ainda não conseguiu vencer certas coisas porque não teve essa revelação no Espírito, que é o conhecimento que é transmitido pelo Espírito do Senhor ao meu espírito. Por isso que Romanos 8, Paulo vai dizer assim, que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Tem que haver essa junção de revelação. Eu agora sou de Deus. Fui comprado. Acabei de ser religado. Você tem que entender essa revelação da nova realidade. Há uma diferença considerável entre o conhecimento mental, que é o intelectual, e o conhecimento espiritual. Observe como há tantos que estão nas igrejas, conhecem a Bíblia, mas este conhecimento não os faz frutificar para a vida eterna, não os permite crescer em gloriosa manifestação de Deus na sua vida e experiências. Isso ocorre pois muitos conhecem a Bíblia intelectualmente, eles conhecem a letra, eles conhecem a explicação, mas não têm a revelação. Ao lermos as cartas, abram lá, Efésios 1:17. Ao lermos as cartas de Paulo, Filipenses 1:9 também, Efésios 1:17, Filipenses 1:9. Percebemos que a sua maior preocupação era de que os crentes tivessem a revelação de Deus. A revelação transforma, através da palavra, as pessoas, e a fé se manifesta de forma espontânea. A unção de Deus é transbordante. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem inteligência espiritual, entenda. Efésios 1:17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo ora para isso. Filipenses 1:9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Nós precisamos encontrar com Deus na alma e no espírito. Nós precisamos encontrar com Deus urgentemente pelo toque do Espírito. Nós temos que aprender a chorar diante de Deus. Eu quero a obra da revelação da salvação pelo Espírito. Eu quero conhecer Gadashadai. Eu quero conhecer Jesus pela revelação. Anav, Aros, Yamá. O dia que Jesus me converteu, aleluia, obrigado, meu Senhor. 17 de setembro de 93, 20 horas e 10 minutos, está fixado em mim, não esqueço. Quando Ele me converteu, Ele me deu experiências, Ele me deu conhecimento. Eu não entendia, mas via. Eu não entendia, mas estava vivendo a experiência. Eu vi um dedo enorme no meio da sala daquela reunião de jovens, apontando para mim tudo que o corinho, o hino falava. Aquele dedo apontava, e como se uma voz estivesse dizendo, embora não ouvisse: eu estou falando com você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E eu arrepiava,
eu senti uma presença que era a primeira experiência, e eu estava vislumbrando aquilo tudo, e eu estava todo cheio de uma emoção, embora não chorava, mas todo arrepiado e vendo aquilo. E aí eu fui pedir para o irmão da presbiteriana tradicional, que não tinha revelação, que não tinha dom. Pensei, vou pedir para ele cantar aquele hino de novo, que parece que tem alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Parece que Deus está falando comigo. Tudo que eu vim falando na minha moto, antes da reunião, Deus estava falando comigo naquele hino. Quando eu fui, antes de eu falar para o Sávio Lisboa, que estava dirigindo a reunião, ele disse, vamos cantar aquele corinho de novo? Deus está falando com alguém aqui. Aí eu arrepiei tudo de novo. Aleluia, quero que valorize o que você tem. Você é um ser tão importante, Pai. Nada de ficar nesse teu, dizendo às vezes que não é ninguém aquele dedo. Eu venho falar do valor que vou. Ah, meu Deus, a glória de Deus. Aí no final eu falei assim, Deus, o Senhor está mudando minha vida. Eu entrava na igreja bêbado. Deus, o Senhor está mudando minha vida. Se o Senhor está mudando minha vida, que esse homem peça para eu fazer a oração final. Irmãos, nenhum bêbado jamais receberia oportunidade naquela época para fazer uma oração final na presbiteriana. E o Sávio disse, meu apelido era Zaca, porque era piadista. Vamos ouvir o irmão Zaca fazer a oração final. Eu fiz a oração mais sincera, mais curta e mais profunda da minha vida. E naquela noite eu fui transformado. Naquela noite eu fui liberto das drogas, da prostituição, fui liberto das bebidas, fui liberto do tabagismo. Está ali a pastora Cislene. Foi numa noite, ela é minha irmã biológica. Eles ficaram assustados com o que Deus fez na minha vida. Eles não estavam entendendo, porque acabou a farra, acabou tudo. Deus me transformou naquela noite pelo conhecimento, pela revelação de que existe um Deus e Ele está interessado em transformar a minha vida. Entende o que é a revelação do Espírito? Nós temos que chegar a isto. A partir de hoje eu sei que tem pessoas aqui que vão dizer, Senhor, eu quero a experiência da revelação da Tua glória na minha vida, porque eu quero ser transformado inteiramente, como o Senhor transformou o pastor, como o Senhor transformou outros. Eu quero que o Senhor também faça isso na minha vida. Olha, meus irmãos, a revelação ocorre primeiramente então em nosso espírito, e do nosso espírito vem para a nossa mente. A mente está na alma, consciência, subconsciência e tudo mais. A mente por si só não pode ter revelação de Deus. Esta função é do nosso espírito, é a ligação, ele tem que chegar ao nosso espírito, e aí vem para a mente a revelação. Muitos membros de igreja estão vivendo apenas como homens naturais, não conseguem discernir as coisas do Espírito, pois não sabem usar seu próprio Espírito para discernir a verdade de Deus. O Espírito Santo que habita em nós fala conosco. Se alguém nunca ouviu o Senhor no Espírito, então provavelmente não se converteu, pois somos gerados pela palavra de Deus. Se Deus não falou, então não houve palavra, e no Novo Testamento, o novo nascimento ainda também não ocorreu. É necessário chegar à revelação. Quando o Espírito do Senhor testifica com o meu espírito, desce para a minha mente, assume a minha alma, o meu corpo agora quer saber de santificação, a minha alma quer saber de santificação, o meu espírito já está lavado e ligado com o Espírito do Senhor. Estão entendendo? Mas como posso perceber e ouvir o Espírito Santo?
o espírito. Entendemos que o nosso espírito é muitas vezes chamado de coração. É aí que nós falamos algum texto atrás. Paulo explica que o coração é o espírito, ou pelo menos é o meio pelo qual é percebido. Quando a Bíblia faz referência ao coração, aponta para algo íntimo, para profundezas do nosso ser. E isso implica comunhão, intuição e consciência. Eu fui tocado. Tem algo diferente. E aí a sua alma salta. Já viu a expressão do salmista? Como bezerros no pasto que saltam de alegria, a minha alma se alegra. Quando Deus me toca, a alma salta. E uma vez que Ele me tocou, eu quero que Ele toque novamente. E toque novamente. E toque novamente. Por isso, Ele é uma fonte inesgotável. E quanto mais Ele me der, mais tenho para alcançar nele. Então quem é santo vai se santificando ainda mais, porque quer mais dele, tem fome dele, tem sede dele. Alguém está entendendo, pelo amor de Deus? Alguém está sendo ligado pela revelação, pelo amor de Deus, aleluia. Romanos 2:29, Romanos 2:29, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Não é segundo o intelecto, é segundo o toque, é segundo o sobrenatural. Pela graça sois salvos. Deus te tocou, Deus chegou aí, adaço demais. Algumas coisas mais do Espírito. Primeiro, 4:24 de João é conhecido, você não precisa nem de abrir. Deus é Espírito, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Aí que está a ligação, aí o culto fica gostoso, aí a glória é diferente, porque você está adorando por ter tido conhecimento em Deus, e em verdade, porque é conforme a palavra, é conforme o que é a realidade, aleluia. Através também do Espírito, adquirimos conhecimento espiritual. 1 aos Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Aqui eu paro para lhe dizer, enquanto você está pensando que estas leis, que esta santificação, que estes ensinos e estudos que nós estamos tendo, é loucura, é exagero, é impossível, é porque você ainda não teve o toque do Espírito Santo, é porque você ainda não teve esse encontro com Deus, porque estas coisas elas são mudadas, quando Deus vem para dentro de nós, nós vemos tudo isso como alvos a serem conquistados, e são possíveis de serem conquistados. Então o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então parece uma loucura. Para muitos os mandamentos de Deus são muito pesados, e João, andando em espírito, disse, os mandamentos não são penosos, não são pesados. Por quê? Porque quem anda em espírito sabe que os mandamentos são para o nosso bem, para vivermos uma vida de salvos e libertos. O conhecimento importante que há em nossa vida cristã é adquirido espiritualmente. Há no meio cristão muitos usando a mente para entender as coisas que só é possível discernir espiritualmente. Em consequência, leem a Bíblia e não a entendem, e sobre conclusões erradas edificam as suas vidas. Tem gente que está pensando que está indo para o céu, mas não está.
Quando nós temos o Espírito do Senhor, a gente luta para nunca ser pedra de tropeço para nada. A gente tem medo de atrapalhar Deus. A gente tem medo de fazer algo que não glorifica a Deus. Mas não é o medo doentio, é o medo porque ama e quer agradar. Entende? Então nada de espírito de rebelião, nada de divisão, nada de fazer algo que a igreja sofra por causa desse algo, não. Porque a igreja é do Senhor, as pessoas são do Senhor. Mas tudo o que Deus quiser, faça. Porque Ele ama mais do que eu, entende mais do que eu e quer muito mais do que eu salvar a todos. O andar no Espírito. O Novo Testamento exorta-nos a andar no Espírito, e quando entendemos que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Deus, numa união indissolúvel, necessitamos que o nosso Espírito esteja vivo, pois é através dele que recebemos toda a direção que procede do Espírito de Deus. O nosso Espírito é a parte do nosso ser que tem como função contactar com Deus, estar ligado a Deus. A nossa vida consiste em sermos guiados pelo Espírito, andarmos no Espírito. Se não consigo ouvir o Espírito Santo, como serei guiado? Por isso Deus nos chama para uma comunhão mais íntima nesta noite. Diga, nós somos espirituais. Pelo menos deveríamos. Olha, 1 Coríntios 14 diz: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Paulo afirma que, não quero doutrinar, estou dizendo dentro do ponto de vista do nosso estudo. Paulo afirma que se eu orar, então o meu espírito ora. O apóstolo mostra da forma clara que eu e o Espírito são a mesma coisa. Concluímos que Paulo se via como um ser espiritual. Eu agora sou de Deus. Nunca essa frase faria mais sentido do que agora após esse estudo. Eu agora sou de Deus. Eu faço aquilo que agrada a Deus. Eu vivo para Deus, trabalho no meu secular, tenho as minhas coisas, vou tentar ter essa casa, aquele carro, mas eu trabalho para morar no céu. Eu agora sou de Deus. Eu quero ter revelações de Deus na minha vida. É por isso que a igreja de antigamente amava mais vigílias do que a igreja de hoje. É por isso que a igreja de antigamente orava com mais fervor que a igreja de hoje. A igreja de hoje tem, dependendo se você não vê nenhuma pessoa e entrar na igreja sozinho de noite, parece que não tem ninguém, porque você não ouve voz de ninguém. A igreja fervorosa é a igreja que conhece, aleluia, o Espírito do Senhor e se ligou, então ela tem fervor, ela tem fome. E eu vou usar uma palavra para você entender. Ela tem gana de encontrar mais de Deus. Ela tem algo dentro dela que quer tocar mais em Deus. A igreja que é ligada e tem revelação, ela não quer sair sem antes ser renovada de uma vida de oração, de uma vida de joelhos. Aleluia. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor esteja te ligando de maneira melhor, maior, mais profunda, e aqueles que estavam desligados, estes todos sejam religados em nome do Senhor Jesus. Entenderam? Por isso, a minha alma e o meu espírito têm que serem separados para Deus. Como isso acontece? Vida espiritual em alta. Você nunca vai ter de Deus o que Ele tem para você no todo, se você não for todo de Deus. Tudo em você tem que ser de Deus. A sua casa, a doutrina da sua casa tem que ser a palavra de Deus. Sabe qual é a nação, uma das nações mais prósperas do mundo? Depois dos Estados Unidos? Depois, antes, igual, não, eu só quero dizer porque a potência mundial, todo mundo sabe que os Estados Unidos é uma das nações. Mas fora deles, outra nação, Israel.
Sabe qual que é a constituição de Israel? A palavra. Sabia que em Israel ninguém é dono de nada? Porque o Senhor disse, do Senhor é a terra e sua plenitude. Lá você tem um contrato de arrendamento, como se fosse um arrendamento, um leasing, que você nunca pode adquirir e escriturar no seu nome, porque do Senhor é a terra. E é uma das nações menores e mais prósperas. Um exército invejável no mundo inteiro. Uma proteção que eles têm sobre si invejável no mundo inteiro. E a constituição de Israel é a palavra. Por que o senhor está falando isso? O que tem a ver? Põe essa palavra como constituição na sua casa. Põe essa palavra como doutrina da sua casa, como doutrina da sua família. O que é uma vida espiritual em alta? Na oração. É orar mesmo, não é ajoelhar não, mano. É orar para o Espírito ligar com o Espírito. É orar para ter direções, revelações. É orar até ter um momento que o céu se abra. Jejum. Tem gente que diz que não dá conta de jejuar. Conversei com um irmão querido esses dias. Falei, vou te fazer uma pergunta, mas não é te chamando de capitalista não, mas é uma pergunta que nos ajuda, porque eu também faria. O que é? Você diz que não dá conta de jejuar, mas se eu te der 50 mil reais para você jejuar todo dia até 3 da tarde, cada dia que você jejuar, você ganha 50 mil. Eu jejuo. Eu também. Então não é que eu não consigo, estou fraco, é que eu não decidi fazer. Se alguém prender seu pai, sua mãe, a pessoa que você mais ama num cativeiro, e dizer que você tem que jejuar todo dia até 5 da tarde, senão mata seu pai, mata sua mãe. Jejua ou não jejua? É hora de tomar decisões e de nos tornarmos espirituais em Cristo Jesus. Na oração, no jejum, no coração puro, na santificação de todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, santificação completa, e no caminhar com fidelidade e responsabilidade diante dos olhos daquele que tudo vê e nos julgará naquele dia. Seja de Deus. Quando você ver que algo passou, vá lá na pessoa, vendo os olhos de Deus olhando para você e diga à pessoa, isto não é meu, é seu. Seja honesto diante dos olhos de Deus. Quando você vê que está sozinho na sua casa e pode entrar em sites, e pode ver filmes que não se deve ver, olhe para os olhos de Deus e diga, eu vou honrar o meu Deus. Os seus olhos são a candeia. Não traga trevas, traga luz. Fique sobre os pés. Quem entendeu? Santificação completa, manutenção e alimento para a minha vida espiritual. Por favor, nós vamos orar, não saia dos lugares. Que mania mais. É agora que Deus quer ouvir respostas. É agora que o Espírito pode nos ligar para uma experiência nova e sairmos daqui transformados. Não é hora de ir no banheiro, não é hora de sair da sala. É hora de orar ao Senhor com o coração compungido. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, ministrei o estudo desta noite. Falei as palavras, Senhor. Agora, eu te peço, olha para quem tem fome e sede. Olha para cada um de nós. Traga do Espírito Santo ao nosso espírito as revelações da Tua palavra, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. Ajuda cada vida agora.
se estão aqui, se estão ouvindo esta palavra, é porque o Senhor tem um propósito. Todos que entenderam a palavra, Senhor, sejam tocados pela essa nova realidade, por esta nova realidade. Haja uma experiência, meu Pai, de conhecimento profundo. Torna-nos espirituais, torna-nos espirituais. O homem espiritual por ninguém é discernido. O natural não discerne o espiritual. Torna-nos espirituais. Torna essa esposa espiritual. Torna este esposo espiritual. Torna estes filhos espirituais. Torna, meu Deus, todos nós, obreiros, obreiras, a minha vida, nos torna espirituais. Nos dê a experiência do verdadeiro encontro, da verdadeira mudança, da verdadeira transformação. Senhor, o Senhor quer uma igreja levantada nesses dias. O Senhor quer uma igreja santa, pura, uma igreja sem mácula, uma igreja ungida, um povo sacerdócio real, uma nação santa, uma geração eleita. Promove, Senhor, promove esse encontro, promove estas mudanças, repreenda todo o mal, levanta os gideões, os obreiros, as obreiras, levanta os membros, levanta esta pessoa, levanta esta jovem, este jovem, levanta esta família, levanta esta casa, abençoa, meu Deus, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Arábia, show, decamai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Ricanta, nambia, arábia, surebia, cantai. Turibicalamaha sudericabada surebianda rakamantura labagasta ramai. O Senhor diz que a convocação está sendo feita. A convocação está sendo feita. Quem há de ir por nós? Quem há de levantar por nós? Quem há de se encher por nós? Quem há de dizer: eis-me aqui, faça em mim a tua vontade? A convocação está sendo feita. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus nos julgará naquele dia, meus irmãos. A palavra de Deus será a lei que nos julgará. João 12, 48. A própria palavra que vos tenho falado, essa há de vos julgar no último dia, disse o Senhor. Então, guarde a palavra, pratique a palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus filhos. Que Deus te abençoe, nos abençoe. Eu quero morar no céu. Vamos aos pedidos de orações. Eu recebi uma notícia boa, que o Renan deu uma melhorada. Graças a Deus. E nós vamos continuar orando pela Elisa, neta da diaconisa Rosana, filha do Danilo, da Juliana, e vamos crer que Deus vai fazer uma obra linda na vida dela. A Ingrid, a Marla, vamos continuar orando. E eu postei lá no grupo dos varões e do GPS que está precisando de doação de sangue, precisando de doador tipo A+. É A mais que fala? Calma. A positivo, eu não sei qual que é o meu sangue, irmão. É o de Jesus. Está precisando de A positivo com urgência.
direcionar para o hospital evangélico, e falar o nome da Elisa, que é o bebê, ok? E que está na UTI neonatal. Local Instituto Oncológico, e tem que falar que é para a Elisa no hospital evangélico, certo? E não tem esse negócio, doa quem tem qualquer tipo de sangue, não é? Se tiver, faz a troca, não é? Então, veja aí, tá bom? Irmã Angelita e Josias, Luiz Henrique, 22 anos, câncer. Oh, meu Deus do céu. Luísa Mendonça, solução financeira. Germano, dor no corpo. Pedro, livramento e salvação. Marcos José, salvação e cura e depressão. Maria, solução financeira. Gonçalves Antônio Cirrose. Flávio Silva, Andréa Silva e Maria Francisca, libertação, salvação, união familiar. Angélica, vida financeira. Cristina Rodrigues, Suíça, fez cirurgia na coluna. Cristiana Rodrigues, vamos orar. Deus é fiel. Luiz Ricardo, libertação, cura e reabilitação do pé direito. Jandira, aniversário hoje, está acamada e passando muito mal. Eu clamo a Deus que toda a oração que nós fizemos aqui para os aniversariantes vai ao encontro da Jandira e também o milagre da cura. E quem crê e concorda e se alegra com a cura dela, diga amém, Jesus. Patrícia Rafael Júnior Ademar, Maria Isabel, causa na justiça e restauração da saúde por sua família. Charles, vida espiritual. Marcos Antônio, dor na perna. Maria Socorro, mãe do Ronei. Nicole, prima, estão de viagem. Carlos Almeida, de Osório, meu amigo, um abraço para você. Osório, no Rio Grande do Sul, porta de emprego, estabelecimento, casamento. Júlio, Andara e Ana, Osório, reconcílio, em nome de Jesus. E os irmãos que temos orado. Vamos orar? Irmãos, eu dei bem-vindo a todos que estavam de viagem, com exceção do Divino Carvalho, irmã Kate, a irmã Letícia e a Laísa, que estavam com suspeita, né, que deu lá uns problemas com sintoma parecido, mas deu negativo e eles estão todos bem, restaurados, sem nenhum sintoma. É por isso que estão de volta aqui e abençoados em nome de Jesus. Yes? Ok? Está feliz? Débora dá notícia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, oramos a Ti em favor dessas vidas, levantamos as nossas mãos, porque pedimos a cura destas pessoas, e o Senhor disse para levantarmos as mãos, ó Deus, santa, sem ira, sem contenda. O Senhor disse para nos unirmos em favor dos outros, e nós assim o fazemos, e pedimos visita a estas vidas cujos nomes aqui falamos. Entra com poder, com milagre, com cura, repreende o câncer, tira o mal. Meu Deus, estende a Tua mão sobre Elisa agora, a criança. Deus de milagre, toca nela agora onde ela estiver, e repreenda todo o mal, tudo que está passando seja tirado, tudo que está faltando seja colocado. Haja um milagre na carne, nos nervos, nos ossos, na pele e no sangue. Haja um milagre nos órgãos internos e externos. Haja um milagre da cabeça aos pés da Elisa. Nós cremos no milagre. Toca nela e repreendo toda a enfermidade, todo o mal, toda palavra contrária, e declara a bênção, a saúde, o milagre, a surpresa agradável sobre a vida de Elisa, para surpreender até os médicos em nome de Jesus. Meu Deus, toca agora nestas vidas, toca no Renan, confirma a obra, toca na Luzia, irmã da irmã Lindinha, Alzira, irmã da irmã Lindinha, Senhor, faz o milagre completo. Toca na vida do pastor Francisco, pastora Cilei, faz o milagre completo. Visita o irmão Jair, irmã Creuza, o Rodrigo com salvação, Hilda Rocha, Maria Inês, Maria Nilde, Evani, Nildete, toca na vida, meu pai, da irmã Nildete, Maria de Freitas, Naná, Gilberto, Maria Mendes, Moisaltino, irmã Débora, Agnaldo Soares, entra com poder, ministra milagre. Esta pessoa que está doente, está com o corpo ruim agora, enferma, visita agora. O Senhor é Deus de milagre. Eu repreendo o mal,
eu repreendo a fraqueza, eu repreendo a enfermidade, a infecção, a inflamação, eu repreendo o caroço, o câncer, saia, em nome de Jesus. Receba a cura do coração, dos rins, do pulmão, em nome de Jesus. Receba a saúde na coluna, receba a cura, receba o milagre, a porta aberta, sai síndrome do pânico. Sai agora, síndrome do pânico, em nome de Jesus, saia. Receba saúde, levante as mãos, receba saúde, receba o milagre, receba a bênção. Meu Pai, confirma as tuas obras agora. Nós oramos crendo, porque oramos no nome de Jesus, por tudo que fez naquela cruz por todos nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem concorda em oração, está pela internet, está aqui, diga assim: eu concordo. Em nome de Jesus, aconteçam, sejam confirmados todos estes milagres, em nome de Jesus. Amém. É porque a doação da Elise são para plaquetas, por isso que tem a necessidade de ser A positivo, ok? Próximo culto da equipe amarela, domingo, 18h50. Da equipe laranja, quinta-feira, será o próximo culto, ok? Algum aviso mais? Cantina, pastel de carne, pastel de frango com bacon. Olha que coisa gostosa. Está sentindo o cheiro? Passa naquela porta lá onde o Paulo vai abrir, e está tudo lá, você vai sentir o cheiro, coisa muito boa, muito bem feito, tá bom? Curva a sua cabeça, que Deus te abençoe, que Deus te faça cada dia santificando-se mais. Assim você, como eu, como todos nós. O grande amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com a Santa Igreja do Senhor. Seja até o dia de estarmos na Santa Jerusalém de Deus. E assim os santos vão dizer? Amém. Tome assento, Deus abençoe. Internauta, santificação, corpo, alma e espírito. E entenda que primeiro a minha alma tem que ser próspera. Primeiro a alma, cuida do seu interior, cuida da sua vida aí dentro. Limpa-te para Deus, siga a paz, a santificação, você verá o Senhor. E o Espírito, cuide desse encontro de maneira especial, mantenha-se santo. Deus te abençoe.